Provérbios capítulo 3 nos fala sobre como alcançar o favor do Senhor. Você sabe o que significa o favor do Senhor? O favor do Senhor é uma dimensão em que tudo aquilo que você faz, o próprio Deus abençoa. Quando você coloca as suas mãos, algo a mais acontece, porque você está debaixo do favor de Deus, do favor do Senhor. Deus ele faz com que a obra das suas mãos, aquilo que você faz, seja próspero, que ocorra multiplicação. E aqui no capítulo 3 existem várias promessas de que se você realmente conhecer a sabedoria e aplicar na sua vida, você terá esse favor do Senhor em tudo o que você fizer. Provérbios capítulo 3, portanto, nos fala a respeito de um princípio, na verdade, que é o princípio da aplicação da sabedoria. Muitas pessoas leem o texto e elas sabem a respeito do que devem fazer, mas elas não aplicam, elas não põem em prática. Então, Provérbios 3 fala para aplicar essa palavra. E Provérbios 3 tem mais um princípio, que fala a respeito do reconhecimento do Senhor em todos os teus caminhos. O reconhecimento do Senhor em todos os caminhos quer dizer que você não toma as suas próprias decisões pela sua inteligência, mas você usa, sim, a sua inteligência, mas antes de tomar as decisões, você fala com Deus. Você reconhece que Deus é mais sábio e Ele é que sabe qual a melhor resposta e o melhor caminho para que você venha seguir. Então, Provérbios 3 fala sobre esses dois princípios: o princípio da aplicação da sabedoria e o princípio do reconhecimento de Deus acima de tudo. Quando você aplica esses princípios, você recebe o favor de Deus. E o favor de Deus, aqui no capítulo 3 de Provérbios, fala a respeito de 3 promessas. Você vai ter vida longa, e vida longa não é qualquer tipo de vida longa, porque tem pessoas que vivem muitos anos, mas elas vivem uma vida sofrida. Mas é uma vida longa de paz. E com honra e com riquezas. As riquezas significam as riquezas espirituais, a riqueza da paz em relação à sua alma, você será bem-sucedido no que fizer, e a riqueza em relação à sua saúde. Você terá uma vida longa, mas uma vida de qualidade. Vamos ler aqui Provérbios 3 e confirmar isso que nós acabamos de dizer. Versículo 1. Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Versículo 2. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Então veja que Provérbios 3 já começa falando isso. Sempre guarde os ensinamentos da sabedoria. Lembre dos conselhos da sabedoria e, se você lembrar desses ensinamentos, você vai receber a primeira promessa do favor de Deus, uma vida longa, cheia de sucesso, porque os ensinamentos do Senhor levam você para o caminho certo. Versículo 3. Não abandone a lealdade e a fidelidade, guarde-as sempre bem gravadas no coração. Aqui no versículo 3, nós vemos que existe um outro princípio. É o princípio da fidelidade. Fidelidade significa fazer tudo aquilo que está escrito na palavra, cumprir uma aliança com Deus. Então não abandone a lealdade e a fidelidade. Seja fiel no cumprimento da palavra. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Versículo 4. Se você fizer isso,
agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Quando nós honramos as palavras da sabedoria, os ensinamentos de Provérbios, Deus se agrada de nós. E as pessoas também se agradam de nós. As pessoas vão gostar de saber que você é honesto, fiel, leal, cumpre os prazos, cumpre os contratos, que podem contar com você, que você tem generosidade, que você tem paciência, amor, bondade. Então, se você for fiel aos mandamentos, você agradará a Deus e aos homens. Você só não vai agradar aqueles que fazem as coisas erradas, porque os que fazem as coisas erradas não gostam daqueles que andam no caminho certo. Mas aquilo que você fizer em geral, você será bem-sucedido, agradará a Deus e aos homens. Versículo 5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Versículo 6. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. É aqui, nesses versículos 5 e 6, que nós encontramos o princípio do reconhecimento da superioridade de Deus. Reconheça Deus acima dos seus caminhos. Use a sua inteligência, aquilo que você estudou e aprendeu, mas na hora de tomar a decisão, submeta a Deus. Ontem, quando nós fizemos a leitura de Provérbios 2, eu comentei que um pastor e um matemático que era amigo desse pastor fizeram um financiamento de um imóvel e houve uma mudança de um outro financiamento. E o amigo matemático chegou até o pastor e disse: olha, se nós fizermos a mudança do nosso financiamento para esse modelo novo, nós vamos ganhar muito dinheiro, vamos pagar muito menos. E ele provou nos cálculos da matemática o que ele estava dizendo, e o pastor disse: tudo bem, eu vou orar ao meu Senhor. Ele orou a Deus e Deus disse para ele: não mude, continue com o que você fez. E o pastor voltou e disse para o matemático: eu vou ficar com esse financiamento porque Deus me disse isso. E o matemático, com base nos seus cálculos, realizou a mudança do financiamento. Poucos anos depois, o governo mudou o indexador, que era usado para calcular os juros, só que mudou só naquele segundo modelo de financiamento. E no final, aquele matemático acabou pagando 3 vezes mais pelo mesmo financiamento. Aquele que confia no Senhor realmente recebe a instrução do alto. Versículo 7. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor. Temer ao Senhor é ter extremo respeito ao Senhor. Então não fique pensando que você é sábio. Tenha extremo respeito pelo Senhor e não faça nada que seja errado. Versículo 8, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Esses versículos 7 e 8 dizem que, mesmo que você tenha feito algum caminho, tenha seguido por algum caminho errado, quando você começa a seguir pelo caminho reto, aquilo que você fez de errado vai sendo curado no percurso. Porque muitas vezes ocorre de haver um tropeço no meio do caminho. E muitas pessoas dizem assim: já que eu já fiz errado, agora eu vou continuar fazendo errado. Um exemplo disso é quando uma pessoa se envolve com um relacionamento que não dá certo. E daí, ao invés da pessoa dizer: agora eu vou começar a falar com Deus, vou me consertar e vou tratar de mim mesmo para que depois eu esteja preparado para entrar em um relacionamento de maneira plena. A pessoa fala: já que deu errado, agora eu vou sair com todo mundo. Então, se a pessoa faz isso, ela vai acabar aumentando o seu sofrimento. Mas se a pessoa se arrepende e ela fala: vou agora seguir no caminho certo, isso será como bom remédio para curar as feridas e aliviar os sofrimentos. Versículo 9.
Adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Versículo 10, faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Esse versículo 9 e o versículo 10 falam a respeito do princípio da honra ao Senhor. É Ele que nos dá o fôlego de vida. É Ele que nos dá condições. Quem deu alguma coisa a Deus antes de receber dele? Ele é o dono de todas as coisas. Então tudo que nós temos, até mesmo o nosso fôlego de vida, vem dele. É nosso dever oferecer o melhor que temos para que ele possa alcançar outras pessoas que ainda não conhecem a ele. Adore a Deus, não só de palavras, mas adore a Deus também com generosidade, tirando a parte do dízimo, que corresponde a 10% daquilo que você tem recebido para que as igrejas possam levar avante a pregação da mensagem, e, quando você pode, oferecendo também as ofertas, que são o trabalho voluntário e algumas aplicações em viagens de missionários, quando você pode ajudá-los. Quando você faz isso, Deus se agrada, você está fazendo honra a Deus. Versículo 11. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga, e não se desanime quando ele o repreende. 12. Porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Então, os versículos 11 e 12 falam que o Senhor muitas vezes permite que aconteçam coisas ruins no nosso caminho para nos chamar a atenção, para que nós possamos consertar, corrigir a rota, para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos nos voltar para Ele. Ele não faz isso porque Ele é um Deus que se alegra com a nossa desgraça, com o nosso sofrimento, mas Ele faz isso como um pai que quer que nós andemos no caminho certo. Ele está realmente preocupado com a minha e com a sua salvação. Ele quer vê-lo lá no céu, junto dele. Então, quando você for repreendido, agradeça a Deus, diga obrigado, Senhor, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse para a minha correção. Versículo 13. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas. 14. Pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Versículo 15. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo que a gente deseja não se pode comparar com ela. Então veja que o versículo 13, 14 e 15 dizem que se você acha sabedoria, consegue entender as coisas, você tem algo que vale mais do que prata, do que ouro, do que joias, porque quando você tem sabedoria, você encontra os caminhos certos nas suas decisões e você poupa muito sofrimento. Uma pessoa pode receber muitas riquezas como herança, mas ela pode usar essa herança de maneira indevida. Nós lemos no Novo Testamento a história que Jesus contou do filho pródigo. Ele chegou até o pai, pediu a sua herança, saiu de casa, gastou todo o seu dinheiro com amigos, com mulheres, e depois que o dinheiro acabou, ele não tinha nem amigos, nem mulheres, e ele chegou um dia a trabalhar num lugar onde cuidava dos porcos. E ele quis comer a comida dos porcos. Então ele se arrependeu e ele pensou: quantos empregados do meu pai tenho que comer? E eu estou aqui cuidando dos porcos e desejando a comida dos porcos. Ele tinha muito dinheiro, mas ele não soube usar o dinheiro. A sabedoria, portanto, vale mais do que o dinheiro. Versículo 16. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Aqui, nesse versículo 16, é que nós vemos quais são os benefícios da sabedoria. Ela traz uma vida longa,
vida longa com paz, ela traz riqueza espiritual do seu relacionamento com Deus, porque o sábio é aquele que teme ao Senhor, que tem extremo respeito ao Senhor, aquele que ora, procura conhecer a Bíblia e que aplica a sua vida a obedecer os mandamentos. Ela também traz a riqueza em relação à vida na terra, na alma. A nossa alma é composta pelos nossos pensamentos, que é a nossa mente, e pelos nossos desejos. A pessoa que segue a Deus e os seus ensinamentos tem os seus pensamentos sob domínio. Ela não fica em depressão pensando em coisas do passado e ela não fica ansiosa pensando no futuro. Mas ela tem uma riqueza que é a paz, porque ela sabe que todos os dias ela está fazendo a coisa certa. Ela está orando, lendo a palavra e jejuando e fortalecendo o relacionamento com Deus. Ela está cuidando dos seus pensamentos para que eles sejam sadios. E ela não está se entregando a desejos por coisas que geram prazer imediato. Nós estamos vivendo num tempo em que a televisão, a internet, ficam o tempo todo explorando os usuários da rede para que sintam prazer imediato. Elas colocam brincadeiras, pornografia, jogos, videogames, várias formas para atrair a sua atenção para que você fique satisfeito e sinta prazer de maneira imediata. Isso gera dopamina barata. A dopamina é aquele hormônio que gera a sensação de prazer. Fuja da dopamina barata e procure a dopamina cara. A dopamina cara é aquela que você conquista com esforço. Você lê um livro e depois você tem aquela sensação de prazer, dizendo: eu li esse livro e agora sei falar a respeito desses assuntos. Você faz um resumo a respeito daquele texto. Você lê um livro da Bíblia e você fala: li todos esses capítulos desse livro e agora sei falar a respeito desses assuntos. Procure esse tipo de prazer, um prazer que demanda de você uma dedicação e que vai trazer para você algo que vai acrescer o seu conhecimento. Ele traz riquezas e também traz riquezas na saúde, porque quem busca a sabedoria cuida do seu corpo, cuida da sua saúde. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Quando você tem sabedoria, você não sai por aí falando mal das pessoas. Você não sai por aí difamando as pessoas. Você não sai por aí perdendo o equilíbrio, perdendo a cabeça, falando palavrões. Você sabe como tratar as pessoas. Então, quando você tem a sabedoria, você também recebe honras, porque você sabe como tratar as pessoas. Versículo 17. Ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo o que faz. Versículo 18. Os que se tornam sábios são felizes, e a sabedoria lhes dará vida. Versículo 19. Com a sabedoria o Senhor Deus criou a terra, e com o seu conhecimento colocou o céu no lugar próprio. 20. A sua sabedoria fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuva à terra. Os versículos 19 e 20 falam que o Senhor cria todas as coisas usando a sabedoria. Então isso traz uma recomendação para nós. Use também a sabedoria, assim como Deus, assim como o Senhor, que é o nosso Pai. O nosso Pai criou todas as coisas com a sabedoria. Devemos também usar a sabedoria em todas as nossas decisões. Versículo 21. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão, e nunca deixe que elas se afastem de você. 22. Elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. 23. Você caminhará seguro e não tropeçará.
24. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. 25. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente como uma tempestade sobre os maus. Quem são os maus? Os que não colocam Deus em primeiro lugar na sua vida. Quem não coloca Deus em primeiro lugar em sua vida tem pensamentos maus, tem desejos maus. Então, toma atitudes ruins e ficam sempre preocupados, porque por fazerem o mal, de repente são descobertos. De repente são perseguidos pela polícia, pelas pessoas que eles enganaram, pelo marido ou pela esposa da pessoa com quem eles adulteraram, pela pessoa que eles furtaram, que eles roubaram. Esses são os maus. Os maus também são aqueles que comem em excesso, se entregam a bebedices, se entregam à pornografia, porque de repente vem uma tempestade, descobrem que estão com diabetes, com algum problema de circulação, que estão com algum problema de saúde em razão dos seus exageros e a falta do cuidado com o seu corpo. Versículo 26. Pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. 27. Sempre que puder, ajude os necessitados. Aqui fala a respeito de generosidade. Esse também é um princípio. Ajudar o próximo. Versículo 28. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. Versículo 29. Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao seu lado e confia em você. Versículo 30. Nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez nenhum mal. 31. Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem. 32. Pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direitos. E o versículo 33 fala que o Senhor amaldiçoa a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. 34. Ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. 35. Os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. O capítulo 3 de Provérbios, portanto, ele nos traz esses princípios. O princípio de que você deve sempre lembrar dos ensinamentos para que você possa aplicar no seu dia a dia. A aplicação desses ensinamentos fará com que você seja bem-sucedido, fará com que você tenha bons resultados. Ele fala do princípio da fidelidade. Você deve cumprir esses mandamentos fielmente. Um desvio que você tenha em relação a esses mandamentos pode trazer consequências. Ele também fala a respeito do princípio do reconhecimento dele, porque quando você reconhece ele nos seus caminhos em primeiro lugar, você é bem-sucedido. Vamos dizer aqui também no versículo 12 que fala sobre o princípio da correção. Ele permite que aconteçam coisas ruins para nos corrigir e nos chamar a atenção para voltar à rota certa. Ele fala aqui também que a sabedoria fala do princípio da sabedoria, que com ela você é bem-sucedido. Fala sobre o princípio da generosidade. Aqui no versículo 27, sempre que você puder, você deve ajudar os necessitados, ajudar o seu vizinho, não planejar o mal contra ele. Tudo isso fala a respeito de generosidade, de ser bondoso. Fala sobre não ter inveja dos que praticam o mal, porque Deus zomba dos que fazem o mal. E fala, agora que me lembrei, aqui nos versículos 9 e 10, do princípio da honra, de honrar a Deus com aquilo que nós temos recebido dele, oferecendo para ele os dízimos e as nossas ofertas, porque
É Ele que nos dá o fôlego de vida e tudo que nós recebemos vem dele. Essa é a meditação de Provérbios capítulo 3. As promessas de Provérbios 3 é que você receberá vida longa, riquezas e honra. Isso corresponde ao favor do Senhor. O favor do Senhor significa que tudo o que você fizer e tocar será bem-sucedido. Ele estará com você. E se você quer estar mais perto de Deus e ainda não aceitou a Jesus, saiba que você só pode acessar a Deus se você aceitar a Jesus. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Muitos dizem que podem chegar até o topo da montanha por meio de qualquer caminho, mas a verdade é que o caminho do céu é só por meio de Jesus. Ele é a única escada pela qual você chega até Deus. Para você aceitar a Jesus e tê-lo com você, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Com essa oração você disse que Jesus é o teu Senhor e lidera a sua vida a partir de hoje, que Ele é o teu Salvador, porque quando Ele morreu na cruz, Ele morreu para salvar você dos seus pecados. Pediu para anotar o seu nome no livro da vida, que é um livro que lá no livro de Apocalipse está escrito que fica no céu, onde estão anotados os nomes dos que aceitaram a Jesus. E você pediu para o Espírito Santo estar com você. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus que guia você aqui na terra e que leva você até a eternidade. Comece a orar a partir de hoje todos os dias, entregue a sua vida a Deus, leia a Bíblia para conhecer a vontade dele e siga crescendo diariamente nesse caminho. Vamos orar agora por essa palavra e pedir que ela se cumpra em nossa vida. Pai querido e amado, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha derramar em nós o espírito de sabedoria, que nós possamos receber a graça e a força para aplicar a palavra, aplicar a sabedoria no nosso dia a dia, nos nossos negócios, no nosso casamento, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos sócios, com os nossos colaboradores, com aqueles que estudam conosco. Que o Senhor agora venha derramar a tua graça e força para que nós possamos aplicar a sabedoria em todos os nossos relacionamentos. Que nós venhamos a cuidar do nosso espírito, orando, lendo a Bíblia e jejuando. Que nós possamos cuidar da nossa alma, dos nossos pensamentos e dos nossos desejos, e que nós possamos cuidar do nosso corpo físico, praticando atividades físicas, cuidando do nosso sono, bebendo mais água e eliminando ou reduzindo bastante o consumo de bebidas açucaradas e comendo de maneira equilibrada para que tenhamos saúde e que nós possamos fazer isso todos os dias pela tua graça, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos dê força para que não sejamos mesquinhos, para que não fiquemos avarentos, no sentido de querer reter aquilo que é do Senhor, em relação aos dízimos, em relação às ofertas e em relação a atender os nossos vizinhos e aqueles que precisam de ajuda quando nós temos recebido, e glórias a Deus, temos uma resistência em ser generosos. Pedimos que o Senhor agora nos ajude a não invejar aqueles que muitas vezes prosperam fazendo coisas erradas, mas que nós venhamos a andar sempre no trilho certo. Confirme essa bênção sobre as nossas vidas e derrama sobre nós vida longa com paz, riquezas espirituais em nossa alma e em nossa saúde, e também a honra, para que possamos ser sempre abençoados por Ti.
Derrama cada vez mais força para seguirmos sempre no teu reino até a eternidade. Amém. Deus abençoe o seu dia e a sua vida, hoje e sempre grandemente.